Bom, galera, bom dia. Vou falar aí do capítulo 20 de História 2, que é o que falta, Primeira Guerra Mundial. Vou tentar ser o mais breve possível para que fique possível, nossa, quanto possível, para que fique tranquilo aí de vocês verem os 4 vídeos, tá? Vamos falar da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é o conflito, né, em nível mundial, o primeiro que acontece. Ele só passa a se chamar Primeira Guerra Mundial após a Segunda Guerra, né, que começa em 39 e termina em 45. Nesse momento aí de guerra mundial, de Primeira Guerra Mundial, a gente chama esse período de a Grande Guerra e depois, como eu disse, passa a chamar Primeira Guerra Mundial, né? Esse conflito tem raízes diretas com o que aconteceu lá na África e na Ásia, a gente já comentou, né? E com a Segunda Revolução Industrial, né? A Primeira Guerra Mundial é basicamente uma guerra imperialista, né? De dois blocos econômicos, digamos assim, ou de duas alianças políticas, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que já vinha se formando lá desde o final do século XIX. Aliás, a Tríplice Aliança foi firmada em 1888 e a Tríplice Entente já em 1904 ou 1907. A gente vai ver o porquê disso aí se sobrar um tempinho. Vou seguir o slide. Quando eu terminar o slide, eu vejo se dá para comentar alguma coisa aí de conceito e tal. Ou então vou fazer o slide pura e simplesmente o mais rápido possível e depois, se tiver dúvida e alguém quiser conversar, uso o Zoom. Bom, o mundo do século XIX, o mundo pré-guerra, né, é um mundo de otimismo, de grande otimismo. Eu acho que o livro de vocês começa justamente a falar por aí, né? Inclusive, o período do século XIX que antecede a guerra é chamada de Belle Époque, ou Bela Época, né? De tanto que a Revolução Industrial melhorou a vida do ser humano. Não do operário que está na fábrica, claro, né? Daquele que tinha a possibilidade de acessar os bens de consumo que eram produzidos. A vida dessas pessoas melhorou tanto, elas passaram a ter acesso a bens de consumo que até então não tinham, né? Passaram a ter acesso a instrumentos que facilitavam a vida delas de forma tal que o otimismo imperou, né? A ideia de que a humanidade havia encontrado a civilização, o progresso, enfim. Só que isso não era verdade para aqueles observadores mais atentos, né? Para aqueles observadores mais atentos, eles já iriam perceber, certamente, lá no século XIX, que havia algo meio que enjambrado, meio que mal colocado, né? Por quê? Porque justamente a corrida imperialista já vinha acontecendo e já vinha acirrando os ânimos entre os países europeus. A gente já viu que a independência, ou melhor, que a unificação da Itália e da Alemanha acontece na década de 70, 1870, isso tem a ver com a questão econômica. Vocês viram também que para se unificar a Alemanha vai se indispor com a França, vai humilhar a França, e tudo isso aí vai ser um punhadinho de areia que vai ser colocado num balde até que esse balde se encha, né? Ou seja, vai ser um acúmulo de tensões, um acúmulo de mal entendidos que vai gerar a Primeira Guerra Mundial, tá? E essa série de mal entendidos começa lá na Segunda Revolução Industrial e se consolida com a corrida imperialista na África e na Ásia, ok? Então, o mundo pré-guerra tem a corrida imperialista, a expansão industrial, como eu disse, tem um sistema de alianças, que no caso da Tríplice Aliança foi formado ainda no século XIX, tem a corrida armamentista, porque um dos setores que mais se desenvolveu na Segunda Revolução Industrial foi a indústria bélica e a indústria farmacêutica, e foi isso, inclusive, que deu condição aos europeus de dominar efetivamente a África. Então vejam que eu vou falar com muito cuidado. Até 1870 já existia europeu na África, mas era de forma muito isolada, né? Pontual e basicamente no litoral. É a partir de 1870 que a corrida imperialista vai se acirrar na África, né? E por que o europeu não conseguia dominar a África antes disso e passou a dominar, não é, com muita facilidade após esse momento? Basicamente devido ao avanço da indústria bélica com a invenção da metralhadora e do fuzil de repetição, que deu aos europeus agora a chance de derrotar os reinos organizados africanos, coisa que até então os europeus não tinham condição de fazê-lo, né? E também por conta do desenvolvimento da indústria farmacêutica, que passou a produzir medicamentos, né, contra doenças que acometiam os europeus de forma muito grave lá na África, como a malária, a doença do sono, etc., né? Então, essa indústria armamentista
E essa indústria farmacêutica foram duas indústrias que cresceram muito na segunda Revolução Industrial e que estão aí como pano de fundo do que vai ser a guerra, do que vai ser a corrida imperialista, etc. O nacionalismo, que a gente já viu, que era o discurso lá de valorização da nação, da identidade nacional, e a Belle Époque, que é como é chamado esse período do século XIX de grande otimismo. Antecedente da guerra, o triunfo do modo de vida burguês, a Belle Époque, né? O triunfo do modo de vida burguês para o burguês. O operário, coitado, no século XIX estava lascado. Né? Quem quiser aí ter uma noção sobre como era a vida do operário no século XIX, é só dar uma olhada em alguns filmes como Germinal, que narra lá sobre a vida do operário na França, ou o próprio Tempos Modernos, né, que acaba mostrando como era a vida do operário na fábrica. Bom, então a Belle Époque é o período entre 1871 e 1914, marcado por um progresso, né, de avanços tecnológicos notáveis, aí, que a gente já comentou, por um otimismo, por uma prosperidade econômica e por uma paz. Né? Uma paz que a gente chama de paz armada. Por quê? Porque os países o tempo inteiro estavam se armando para mostrar para o outro que tinham capacidade de se defender contra um eventual ataque. E nisso, né, praticamente toda a Europa se armou até os dentes ao ponto de que, ora cedo ou tarde, óbvio que ia dar treta, né? Porque está todo mundo preparado para a guerra, óbvio que uma hora a guerra vai acontecer. Então, esse período de paz armada não foi tão de paz armada assim, porque havia uma série de tensões, como, por exemplo, a questão do Marrocos, lá no iniciozinho do século XX, 1904, enfim, e outras questões que quase chegaram à guerra, mas conseguiram ser empurradas adiante até que em 1914 rolou a guerra, não teve jeito. Né? Corrida imperialista. Disputa europeia por áreas de influência, né? Disputa por mercados consumidores, por matéria-prima, mas não apenas, já comentei sobre isso. Vai ter a partilha da África, da Ásia, e tudo isso vai ser oficializado na Conferência de Berlim, que foi uma conferência acontecida lá na Alemanha, né? Na capital da Alemanha, em Berlim. Essa conferência tinha como objetivo oficializar a partilha, não é, da África e da Ásia entre as potências europeias. A gente tem uma charge aí, uma gravura, não é, europeia, que mostra os grandes reinos, né, tentando aí negociar a China, né, que está representada na pizza aí, tentando dividir, não é, cada um ficar com um pedacinho. Então, a gente tem aqui um mapa da África, inclusive uma coisa que eu peço sempre para que vocês observem é a questão da fronteira, né? As fronteiras africanas são sempre muito retinhas, né? Quase sempre, né? Ó, em muitos casos, parece que o cara veio aqui e passou uma régua. Por que isso? Porque essas fronteiras foram definidas segundo os interesses dos europeus, sem considerar as particularidades étnicas, culturais, enfim, de cada povo africano. Existem somente abaixo do Saara mais de 800 etnias e na África toda existem 54 países hoje. Então imaginem que em todos os países africanos existe mais de uma etnia vivendo nele. E em muitos casos essas etnias vivem, esses povos vivem em pé de guerra, muito por conta das rivalidades que o colonizador acabou aguçando, né? Muitas vezes esses povos já viviam em paz num determinado território, mas a partir do colonialismo as rivalidades foram sendo criadas, né? Ou intensificadas entre essas etnias para que eles brigassem entre si, favorecendo a dominação europeia. Corrida imperialista, né? A corrida imperialista ela também tem como pano de fundo aí os nacionalismos lá na Europa, né? Existiam duas grandes ideias nacionalistas na Europa, o pan-germanismo e o pan-eslavismo. O pan-germanismo é a ideia de união de todos os povos de origem germânica, né? Todos os povos que falam a língua alemã, como a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, Luxemburgo, enfim, algumas outras pequenas regiões ali da Europa falam também alemão, e o pan-germanismo defendia a união dos povos de origem germânica. O pan-eslavismo defendia a união dos povos de origem eslava, mas isso era defendido pela Rússia principalmente porque ela queria ter o controle de uma região ali, né, que a Turquia não permitia, e aí ela acabou para meio que sacanear a Turquia apoiando o pan-eslavismo. E também por conta da Alemanha, né? A Rússia vai ser meio que uma jogadora de xadrez ali naquele contexto do leste europeu.
Disputas entre a Alemanha e a Inglaterra pela hegemonia europeia. Então, se por um lado a Alemanha se industrializou tardiamente, porque ela se unificou tardiamente, por outro lado, quando a Alemanha iniciou seu processo de desenvolvimento industrial, ela parece que fez o dever de casa direitinho e se desenvolveu de forma bastante notável, ao ponto que já nos primeiros anos após a unificação da Alemanha, ela já tinha passado a França em desenvolvimento econômico e industrial e já tinham colado ali na Inglaterra concorrendo com ela. E óbvio que a Inglaterra, sendo o país mais poderoso do mundo, não queria que a Alemanha se destacasse tanto, né? E passou a se opor à Alemanha e buscou uma aliança com a antiga rival França, né? Então, por isso que o acordo entre Inglaterra e França vai se chamar Tríplice Entente, porque vai ser um acordo chamado Entente Cordiale, ou seja, um entendimento cordial, né? Ou seja, uma aliança entre ingleses e franceses é mais uma aliança em torno de um inimigo em comum, que era a Alemanha, do que uma aliança propriamente dita. E o revanchismo francês por conta daquela guerra franco-prussiana que a Alemanha fez para unificar o seu território e, após a guerra, ainda fez a coroação do imperador alemão lá no castelo de Versalhes, lá no Palácio de Versalhes, o que deu maior treta, a França se sentiu humilhada e vai nutrir esse sentimento de revanche contra a Alemanha, né? E isso é um dos grandes causadores da guerra. Agora, a questão é, por que que a gente vai ver mais na frente que a guerra ela começa com o Império Austro-Húngaro declarando guerra à Sérvia, né? Já vou adiantar isso para vocês. Por que que a guerra não ficou só entre a Áustria-Hungria e a Sérvia? Porque antes da guerra já estava se estabelecendo um sistema de política de alianças, não? Um sistema de alianças lá na Europa. Então você tem o quê? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente é a Inglaterra, a França e a Rússia, e a Tríplice Aliança é a Áustria ou o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália, ok? Sendo que a Tríplice Aliança se formou primeiro, né? Já que o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália eram os países que tinham ficado, digamos, para trás no processo de partilha da África e por isso já se uniram antecipadamente para reivindicar uma partilha mais consensual. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a organização de cada país, mas isso não me parece muito interessante, né? E aí eu vou seguir adiante. Bom, eu tentei mostrar para vocês que já havia uma série de rivalidades, já existia uma série de rivalidades já desde o século XIX por conta do imperialismo, né? Agora, vai ter um estopim para a guerra, vai ter uma gota d'água. Qual é a gota d'água? É a morte do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro dominava a região ali do leste europeu e um belo dia o Francisco Ferdinando vai até a Bósnia, uma região dominada pelo Império Austro-Húngaro, e é assassinado por um jovem sérvio, tá? Porque a Sérvia era aliada da Bósnia, né, e desejava fazer ali naquela região ali do leste europeu a Grande Sérvia. E aí o governo da Áustria-Hungria vai exigir que a Sérvia abrisse o seu território para investigação, né, por parte das autoridades austríacas. A Sérvia até vai ceder de alguma forma, eu acho que vai permitir que alguns inspetores da Áustria fossem à Sérvia, mas no final das contas ela não vai ceder a todas as pressões do Império Austro-Húngaro e aí a Áustria-Hungria, um mês depois do assassinato do Francisco Ferdinando, ou seja, 28 de julho de 1914, declarou guerra à Sérvia. Só que a Sérvia era protegida ou aliada da Rússia, e aí a Rússia vai atacar a Áustria-Hungria, a Alemanha vai sair em defesa da Áustria-Hungria e vai atacar a Rússia, e aí começa a se desengatilhar aquele sistema de alianças e a guerra se torna mundial. Então esse é o estopim aí para a guerra. Deflagração da guerra. A Áustria declara guerra à Sérvia após o assassinato do arquiduque. Rússia declara guerra à Áustria-Hungria em defesa da Sérvia, como eu disse. A Alemanha declara guerra à Rússia. França declara guerra à Alemanha. Inglaterra declara guerra à Alemanha após a invasão da Bélgica. E aí é todo o sistema de alianças que faz a guerra, que podia ser entre Áustria e Sérvia apenas, virar uma guerra mundial. Bom, já falei bastante aí, vamos andar um pouquinho as fases da guerra. A guerra começou e, num primeiro momento, quem teve grandes avanços foram os países que iniciaram os ataques, no caso, a Áustria-Hungria e a Alemanha.
porque eles, né, já estavam muito mais preparados para a guerra, eles que começaram o conflito em si. Inglaterra e França estavam ainda tentando entender o que estava acontecendo, né, e estavam se iniciando para o conflito. Enquanto isso, os exércitos austro-húngaros e alemães fazem bastante avanço, então por isso que a gente chama a Primeira Guerra Mundial, a primeira fase, de guerra de movimento, que foi de 1914 até 1915. Em 1915, os países em guerra, né, eles se equilibram, eles têm um equilíbrio de poder, e aí começa uma segunda fase da guerra, a guerra de trincheira, que é quando cada exército está mais ou menos bem posicionado e aí um não consegue fazer avanço em relação ao outro, ok? Mas vamos ainda falar da primeira fase, a guerra de movimento. Havia uma expectativa de uma guerra rápida e de benefícios, né? Tinha um grande apoio da população que inclusive achava que ia voltar logo para casa, que a guerra começou em julho, eles achavam que em agosto não, em dezembro, em 25 de dezembro, eles já estariam em casa para comemorar o Natal. E essa guerra de movimento ela durou apenas alguns meses, né? Como eu disse, aí, cerca de um ano. Vamos botar aí um ano, ok? Então esse mapinha aí tenta mostrar o avanço, né, do Império Austro-Húngaro e Alemão sobre os países da Tríplice Entente. E aí a gente já vai falar da segunda fase de guerra, que é quando os equilíbrios de força já se dão, né? Inglaterra e França conseguem fazer defesas aos seus territórios ou conseguem fazer um reequilíbrio de força, digamos assim. E aí começa uma fase da guerra estacionada e sem avanço, onde os soldados se colocavam naquelas valas de mais ou menos 2 metros para se defender do ataque inimigo e tentar fazer uma conquista de território. Só que nessa guerra de trincheira se perdeu aí cerca de 3 anos, né, aliás, 2 anos de 15, de 1915 a 1917, e foi uma fase bastante difícil para os soldados entrincheirados, já que eles ficavam ali, né, muitas vezes, meses, vendo os seus colegas serem mortos, às vezes se decompor, vendo piolho, rato, enfim. É uma questão toda desumana que envolve essa questão da trincheira, que se a gente tivesse tempo a gente falava um pouco mais, mas vocês já sabem, né? Então eu queria que vocês pensassem, refletissem sobre o efeito psicológico da guerra de trincheira nesses soldados. E eu quero que façam isso para que entendam que os veteranos lá da Segunda Guerra Mundial, Hitler e tantos outros, eram uma mente, digamos, perversa, muito por conta dos horrores que viveram na guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, ok? Então foi uma fase bastante violenta, houve a entrada de mais países na guerra, inclusive o Brasil tomou posição na Primeira Guerra Mundial. A Itália troca de lado e vai para a Tríplice Entente em troca de promessas aí territoriais. Em 1917 tem a Revolução Russa, que vai acabar retirando a Rússia do conflito mundial, né? A Revolução de Outubro, não a de Fevereiro, a gente vai falar disso mais adiante. E em abril de 1917, os Estados Unidos, que até então estavam só observando o conflito, acabaram entrando efetivamente nele, né? Por que que os Estados Unidos entraram na guerra? Então, vamos falar disso já, mas o que eu quero antes é que vocês pensem, né, que eu já ia me esquecendo, é que 1917 é o ano que tudo muda nessa guerra, né? Assim como foi o ano de 1941 na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque houve a entrada dos Estados Unidos e a saída da União Soviética, ok? Então, o que vai acontecer? Da União Soviética, não, perdão, da Rússia, né? Saída da Rússia. E aí a entrada dos Estados Unidos acontece por quê? Porque os alemães atacaram navios americanos que faziam abastecimento dos ingleses e franceses, né? E também porque os americanos temiam que Inglaterra e França fossem derrotados na guerra, já que os americanos estavam abastecendo ingleses e franceses com suprimento, armas, munição, etc. E aí, se Inglaterra e França perdessem a guerra, eles não pagariam aos Estados Unidos a dívida, né, que eles fizeram aí no decorrer do conflito. Então a questão é, sobretudo, uma questão de interesse econômico, né? Por isso que eu digo que não existe nem bonzinho nem malzinho em história, porque os Estados Unidos não foi ajudar lá a Inglaterra e a França por uma questão de humanidade ou amizade ou coisa do gênero, foi por uma questão econômica, ok? Então, uma trincheira típica tinha pouco mais de 2 metros de profundidade, cerca de 1,80 m de largura. À frente e atrás, largas fileiras de sacos de areia com quase 1 metro de altura aumentavam a proteção. Havia ainda um degrau de tiro, meio metro acima do chão,
ele era usado por sentinelas de vigia e na hora de atirar contra o inimigo. Aliás, tem um filme aí que mostra muito bem como era a vida na trincheira, embora ele não fale especificamente da guerra, né? Ele não é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, ele tem a Primeira Guerra Mundial como pano de fundo, que é o Cavalo de Guerra, filmaço. Bom, aí está uma imagem de como era, né, a vida na trincheira. Então, como eu disse, em 1917, o ano que tudo muda na Primeira Guerra Mundial, com a entrada dos Estados Unidos, por conta da pressão da opinião pública, por conta do ataque de submarinos alemães a navios norte-americanos e, né, por conta desse medo de que ingleses e franceses perdessem a guerra e não pagassem aos Estados Unidos a dívida que foi feita. Então, os Estados Unidos declara guerra à Alemanha, né, e aí com novos armamentos, com mais recursos, com soldados descansados, né, isso tudo era uma enorme vantagem que dava, não é, uma mudança total aí no curso da guerra, e dando uma clara vantagem à Tríplice Entente, não é, garantindo a vitória dos aliados, não é, no caso da Entente. De 1917, com a entrada dos Estados Unidos, até 1918 vai se iniciar uma nova fase da guerra, que já não é mais a guerra de trincheira, é a guerra de movimento, com grandes avanços da Entente, não é, sobre a Tríplice Aliança. E aí a proposição dos Estados Unidos, antes de acabar com a guerra, era de acabar com a guerra no sentido de derrotar alguém, não é? Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos da época, o Woodrow Wilson, propôs no Congresso americano 14, os chamados 14 pontos de Wilson, no qual ele propunha um fim de guerra sem vencedores. E isso eu acho que fazia parte aí já da lógica inteligente dos Estados Unidos, né, de querer se colocar à frente do mundo, de que eles queriam dizer o seguinte: olha, se a gente esculachar a Alemanha, se a gente derrotá-la e humilhá-la, provavelmente ela vai nutrir um sentimento de revanche e vai dar zebra, né? Então, por isso que os americanos queriam propor uma guerra sem vencedores, para não humilhar ninguém, para não causar o revanchismo. Só que ingleses e franceses, sobretudo os franceses, não aceitavam isso. Porque queriam a qualquer custo a derrota da Alemanha, e por isso que após a derrota vai ser imposto, né, o chamado Ditado de Versalhes, não tratado, porque tratado é uma coisa que foi acordado entre as duas partes, né, foi acertado entre as duas partes. O Tratado de Versalhes foi imposto à Alemanha, né, após a guerra, pelos ingleses e sobretudo pelos franceses, que queriam humilhar a Alemanha até para se vingar daquele evento lá da unificação alemã, em que o imperador alemão foi coroado lá no Palácio de Versalhes. Então, o Tratado de Versalhes foi um troco, né, contra aquele episódio. E aí, ao fim da guerra, foi criada a Liga das Nações, uma espécie de pré-ONU para tentar resolver os conflitos mundiais pacificamente, mas ela não conseguiu, né, ter o sucesso que a ONU tem, entre aspas, hoje, né? Por fim, o Tratado de Versalhes, como eu disse, ele vai impor à Alemanha duras sanções, vai considerá-la a única culpada pela guerra, vai proibir a Alemanha de ter um exército de guerra, vai proibir de ter uma... Aliás, podia ter um exército de apenas 100 mil soldados, né, para manter as fronteiras internas. Proibiu a Alemanha de ter uma marinha de guerra, fez a Alemanha pagar várias indenizações aos países vencedores, enfim. O Tratado de Versalhes foi um dos grandes responsáveis, inclusive, pela Segunda Guerra Mundial, porque essa humilhação a Alemanha certamente não iria engolir. Proibição de união com a Áustria e a Alemanha, pedido de indenização para os vencedores, devolução da Alsácia e Lorena para a França, perda de colônias alemãs. A Alemanha perdeu vários territórios na Europa e na África, né? Na África não tinha muitos, né? Mas na Alemanha ela perdeu a Alsácia e Lorena, perdeu alguns outros territórios que ela havia anexado, enfim, e além da redução do exército alemão, como eu disse. Quais são os efeitos da Primeira Guerra? A dissolução do Império Austro-Húngaro, né, vai virar Áustria e Hungria. A proclamação da República na Alemanha, ela deixa de ser uma monarquia e logo vira uma república, a República de Weimar. Vai acontecer uma revolução, a Revolução Socialista na Rússia, a gente vai ver isso mais adiante. Vai acontecer uma série de mudanças em todo o mapa europeu, com o surgimento de novos países e um saldo aí de cerca de 8 milhões de mortos e 20 mil invalidados, além do declínio do poder europeu que perdeu, a Inglaterra perdeu meio que o protagonismo para os Estados Unidos. Esse eu acho que é o grande saldo da Primeira Guerra Mundial.
já que até a Primeira Guerra, quem era o país mais rico e poderoso do mundo? A Inglaterra. Após a Primeira Guerra, quem é o país mais rico e poderoso do mundo? Estados Unidos, e é assim até hoje, né? E a crise financeira europeia, né? A gente vai ver isso aí mais adiante, de como, inclusive, o pós-Primeira Guerra afetou a economia global ao ponto de que ocorreu a crise de 29. Efeitos da Primeira Guerra: abertura para a ascensão de regimes totalitários como o fascismo e o nazismo, muito por conta do revanchismo alemão, a gente vai falar disso melhor adiante. Mudança do papel da mulher na sociedade, já que durante a Primeira Guerra as mulheres passaram a substituir muito a mão de obra dos homens nas fábricas. O desenvolvimento tecnológico e bélico, que daí, né, parece que o homem só pensa em desenvolver cada vez mais armas, né, e munição, e se colocar tudo para usar, o mundo se implode, né? Mas enfim, é um efeito da guerra. E é isso. Vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, vocês não vão ver, mas é isso. Qualquer dúvida, chama no Zoom.